A palavra hoje é confrontando o nosso cristianismo. E quando eu falo confrontando o nosso cristianismo, eu estou falando do meu. Não estou fazendo acusação a vocês. Eu sou o principal. Começa comigo. Porque se um pregador prega uma mensagem que é para os outros, é um tremendo de um hipócrita fariseu. Porque se um pregador prega para os outros, então ele acha que está fora. Ele acha que não precisa. E eu acredito, eu não sei o que passa na cabeça de pregadores por aí. Eu acredito que quando Deus ministra uma palavra ao coração de um pastor, de um pregador, Deus está tratando primeiro com ele. Então, o primeiro tópico da minha mensagem aqui é: que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro que não é religião? É um estilo de vida para todos os campos da vida que imita Cristo e que obedece à sua palavra? Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro? Será que nós estamos vivendo um cristianismo farisaico? Aquele que está mais preocupado com a aparência do que com o conteúdo? Aquele cristianismo que está fundamentado em doutrinas e preceitos de homens, estabelecida a santidade segundo o preceito de homem, não de Deus. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, se já estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos desse mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, tais como não toques, não proves, não manuseis? Porque todas essas coisas perecem pelo uso segundo o preceito e doutrina de homens, tendo aparência de sabedoria. Ó, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não é de valor nenhum senão para a satisfação da carne. Isso é coisa de fariseu. Será que é esse o cristianismo que você está vivendo? Será que estamos vivendo um cristianismo hipócrita? Pessoas que passam por aquilo que não são. O termo hipócrita é que origem a palavra artista. Aquele que faz o papel daquilo que não é. Será que é esse o cristianismo? Um cristianismo hipócrita. Que você vive o que não é. Ou será que é um cristianismo religioso, só muda dogmas? Mas é um cristianismo de religião, não tem nada a ver com prática de vida. Ou será que estamos vivendo um cristianismo cheio de contradições? Uma coisa é na igreja, outra coisa é lá fora da igreja, uma coisa é no culto, outra coisa é em casa, outra coisa é nas relações sociais. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, igreja? Escute o que eu vou dizer para você. A gente muitas vezes prega só pensando que tem crente de 10 anos. Que todo mundo sabe tudo. O problema não está no cristianismo, nem no Cristo do cristianismo. O problema está nos seus seguidores. O problema não está em Cristo, nem no cristianismo. O problema está nos seguidores. Eu vou mostrar para você os 7 pilares fundamentais do cristianismo. Sem eles, você pode achar o que você quiser, menos cristianismo. O cristianismo está sustentado em 7 pilares. Isso aqui diz o que é cristianismo. Sem eles, um beijo e um abraço. Você pode dizer que é religião, que é filosofia, sei lá, o que tu quiser, menos cristianismo. Porque cristianismo passa por isso aqui que eu vou te falar. Primeiro fundamento do cristianismo tem a ver com fé e esperança. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Só Ele perdoa pecados. Só Ele leva para o céu. Salvação é pela graça. Ele vem buscar a sua igreja. Só Ele dá vida eterna. Tem vários versículos, eu não preciso nem citar, só estou dando aqui a base para ganhar tempo. O que eu acabei de falar, crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, isso aqui é o primeiro pilar
do cristianismo. Sem isso aqui não tem vida cristã. Aí você diz, passei no primeiro. O segundo pilar do cristianismo é vida transformada pelo poder do evangelho. Se não tiver vida transformada pelo poder do evangelho, não tem cristianismo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo sentir e novo agir. É uma mudança poderosa de comportamento, crenças e valores, que só pode ocorrer segundo aquilo que Jesus diz em João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe cristianismo de venha como está e fique como está. Não tem isso não. Vida cristã é uma transformação. Se era trambiqueiro, passa a ser honesto. Se é adúltero, passa a ser fiel. Se vivia na devassidão e na prostituição, quer casar para construir uma família. Se era um camarada mau, passa a fazer coisa boa. Isso é cristianismo. Mudança radical de vida. Se não mudar, se era dominado por vícios e pragas de vícios, agora é liberto. Porque senão, se não tiver mudança radical de vida, não existe cristianismo. Terceiro pilar do cristianismo. A palavra de Deus é o único manual de fé, de prática, de princípios e regras de Deus para os homens. A palavra de Deus é o único manual. É o único manual de fé, prática, princípios, regras de Deus para os homens. É o único, não tem outro. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de fé. Como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de santificação. Coisas essenciais da vida cristã. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que revela Cristo e mostra o caminho do céu. João 5, 39. Examinai as escrituras, porque elas contêm a vida eterna e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus é um instrumento poderoso de blindagem contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é que ilumina, é que dá rumo, é que dá direção e mostra o caminho certo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a mais poderosa arma de ataque e defesa no mundo espiritual. Efésios 6,17. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Espada serve para atacar e para defender. E Deus tem compromisso total com a sua palavra. Jeremias 1,12. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Mas já que a gente está falando que a palavra de Deus também é fonte de princípios e regras, princípio é fundamento. Princípio não muda, sustenta regras. Regras mudam. Tem regras do Antigo Testamento que não vale para o Novo. E tem regras do Antigo Testamento que vale para o Novo. Qual é o mais importante princípio da Bíblia? Obediência. Vai de Gênesis a Apocalipse e transcende a Bíblia. Hebreus 5,9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. A salvação passa da Bíblia. A obediência é o mais importante princípio da palavra. E regras? Tem várias. E você sabia que uma regra, que a igreja tem poder de julgar e disciplinar seus membros? Você sabia disso? É. São regras. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo dá uma lambada na igreja dos dons espirituais. Ele diz assim, eu estou ouvindo falar que existe fornicação, pecado da área sexual entre vós, que não se ouve nem no meio de pecadores e gentios, alguém que abuse da mulher do seu pai. Um cara dentro da igreja que estava abusando da mulher do pai dele, disse assim, tirai dentre vós esse iníquo.
Olha Paulo. E lá no final, versículo 12 e 13, vai dizer, se a gente julga os de fora, como é que não vamos julgar os que estão de dentro? A igreja tem autoridade. Agora, a igreja, para fazer um julgamento, ela repete algo do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 19:15. Uma testemunha contra ninguém será. Somente com 2 ou 3 estabelecerá um negócio. Isso você encontra em Mateus 18, 15 e 16, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, e você também encontra em 1 Timóteo 5, 19, quando se fala em julgar pastor. A igreja tem esse poder. Quando é que o pastor, a igreja pode disciplinar alguém? Se houver confissão da pessoa ou se tiver provas acima de 2 testemunhas. Provas acima de 2 testemunhas, ok? O pastor pode disciplinar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque talvez alguém não saiba. Eu já disciplinei gente aqui por arrumar confusão e xingar os outros. Não é por causa de adultério e prostituição, não. Eu já disciplinei gente aqui, obreiro, que tentou ameaçar e bater em outro obreiro aqui dentro da igreja. Já disciplinei. Eu já disciplinei pastor que deu trambique em ovelha. Eu já disciplinei. Não pensa que eu disciplino só porque adultério ou prostituição. Não. Já disciplinei. Igreja tem regra. E deixa eu falar uma coisa que eu estou ouvindo por aí. E deixa eu dizer uma coisinha. Eu estou ouvindo por aí que tem irmãos que estão começando a achar normal. Agora, com a nova mania de jogo, de apostas pela televisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos vícios mais tenebrosos que destrói pessoas e famílias é o vício do jogo. Você está brincando com uma coisa que você pensa que não tem problema. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois ele repete, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Deixa alguém vir me fazer queixa, mulher, homem, de crente aqui viciado em jogo, que eu vou te suspender do rol de membros da igreja. Ok, filho? Porque a igreja tem regra. A igreja tem regra. Crentes viciados. Quantos pênaltis vai ter? Por quanto o time vai ganhar? Quantos laterais vão ser batidos? Quem é que vai fazer o gol? Quanto é que vai ser a partida? Não tem problema não. Vou contar só uma historinha de um pastor americano que foi passear com a mulher em Las Vegas. Foi passear em Las Vegas, o centro da jogatina mundial. Aí foi passear. Os hotéis cassinos, hotéis de 5 estrelas, coisa tudo fabulosa. O hotel é barato por causa do jogo. Aí ele foi. Aí a mulher dele pegou uma moedinha e botou na máquina. Caiu um monte de moeda. Escute isso. Passado um tempo, na América é assim, você não pagou carro, não precisa de ir a juiz. Não. Vem um reboque na tua porta. Levanta o carro e leva. Levaram o carro. A conta de luz foi cortada. E ele disse: o que está acontecendo? A mulher ficou viciada em jogar. A mulher de um pastor. Uma brincadeira, nada demais, despropositada, porque botou uma moedinha na máquina e puxou em Las Vegas. Você está mexendo e está brincando com uma coisa que você não tem ideia do que pode destruir a tua vida, teu emprego, a história. Tem um monte de gente no cemitério, debaixo da terra, por dívida de jogo.
Meu queridão, meu amado irmão, eu estou citando aqui os fundamentos do Evangelho. E estou dizendo que a palavra de Deus tem regras e tem princípios. Quarto pilar, que é fundamento do Evangelho. Só existe uma única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia, a igreja. Não tem outra. A igreja, o corpo vivo de Cristo. Mateus 16, 18. Eu edificarei a única, minha, possessivo igreja. A igreja de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Fora da igreja não há vida espiritual, porque membro não sobrevive fora do corpo. Membro tem que estar interligado com outros membros, participar do corpo para que tenha vida. Então, não tem vida espiritual fora da igreja. E por favor, eu não estou falando de templo. O templo aqui abriga a igreja. Pode ser uma cabana, pode ser uma choupana, pode ser um barraco, mas igreja tem que ter pastor ou alguém autorizado por um pastor, onde se reúne os membros do corpo de Cristo. Se você que está me assistindo ou que veio aqui não é membro de igreja nenhuma, você vai morrer espiritualmente, porque isso é pilar, fundamento do Evangelho. Pode inventar quartel-general, quartel sei lá de quê, das covas, das couve, o raio que for, não vai funcionar. Só a igreja é a única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia. Quinto pilar, cristianismo não é religião. Cristianismo é o reino de Deus na terra. Foi Jesus que falou em Mateus 6,10. Venha o teu reino. Não é vai o teu reino, é venha. Em Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus tem prova prática. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você não pertence a uma religião, você pertence ao reino de Deus na terra. Sexto pilar do cristianismo. Só existe cristianismo verdadeiro se formos discípulos de Cristo. Eu vou beber um pouquinho d'água. Como é que nós estamos enganados com o cristianismo? Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 14, versículo de número 26 e 27. Augusto, você não precisa ir na Bíblia não, pode escutar que o texto está certinho que eu vou te citar. Olha o que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim e não aborrecer pai, mãe, esposo, esposa, filho, filhas, irmão e irmãos, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não quiser, o versículo seguinte, tomar a sua cruz e não quiser vir após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está falando? Que para ser discípulo dele tem que ter renúncia e pagar preço. Tão enganado com o Evangelho. Para ser discípulo de Cristo tem que ter renúncia e pagar preço do deboche, pagar preço de que vão te rejeitar, pagar preço que vão olhar para você com preconceito. Tem que pagar preço. Tem que renunciar o que a tua carne gosta, o que você gosta e que é pecado. Aí Jesus vai dizer uma outra coisa, gente, a coisa é muito séria, nós estamos enganados com o cristianismo. Olha o que Jesus fala para os judeus que passaram a crer nele. João 8,31.
se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Que é isso? Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês praticarem a minha palavra, aí vocês são meus discípulos. Não existe cristianismo verdadeiro se você não for discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo obedece o que o mestre manda. E em sétimo lugar, o sétimo pilar do cristianismo, que está ligadíssimo ao que eu acabei de falar, é a prática da vida cristã. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz estar nele e não guarda os seus mandamentos, isso é, não pratica os seus mandamentos, nele não está a verdade. 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. A minha prática de vida tem que ser assemelhada à prática de vida de Cristo. João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí, vocês vão praticar o que eu mando. Agora eu vou citar para você saber que cristianismo tem a ver com prática. E não com teoria filosófica ou conceito religioso. Eu vou citar o que Jesus, não foi Pedro, nem Paulo, nem João, o que Jesus disse em Mateus, capítulo 7, do versículo 17 ao 24. Aguça seu ouvidinho aí. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. Fruto é resultado prático, visível, real de vida. Aí ele vai continuar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, ou o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz, prática. Aí a coisa vai estreitar. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônio, pelo teu nome profetizamos, e pelo teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é, profetizava, operava maravilhas, expulsava demônios, mas a prática de vida era contraditória à sua palavra. Aí ele vai concluir a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e combateram aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente ou insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. A síntese que Jesus está dizendo é o seguinte: o meu evangelho, o meu reino, a vida cristã real é possível de ser praticada. E se você não praticar, você vai ser arruinado espiritualmente. E ainda tem mais, vai para o inferno. É o que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 17 até o versículo 27. Eu estou citando Bíblia. Agora escute o que eu vou dizer para vocês aqui, aguça seu ouvido, por favor. Aqui estão os 7 pilares fundamentais da vida cristã. Sem eles, você pode ser qualquer coisa, você pode dizer qualquer coisa, menos um verdadeiro cristão. Agora preste atenção e aguce o seu ouvido. Os seguidores de diversas religiões são fiéis a seus princípios, obedecem suas regras. E nós, os seguidores de diversas religiões são fiéis a seus princípios,
obediente às suas regras. E nós? Vamos lá? Deixa eu falar um pouco dos muçulmanos. Os muçulmanos vão de radicais para mais radicais. Não tem muçulmano light. Não tem muçulmano soft. Ou é radical ou mais radical. Eles não abrem mão 1 milímetro de nenhuma regra do Alcorão. O cristianismo? Igreja de gay. Igreja de prostituta. Estou desconfiado que vão fazer a igreja dos corruptos. Se você é corrupto, se é ladrão, que se dá golpe, tem uma igreja para você aqui. Uma falsificação do evangelho. E aí vem, não tem inferno não. Negando o que diz a Bíblia. Não, o pecado não é bem assim. Olha, Deus é amor. Deus é amor. Então, onde é que está o amor de Deus? Engraçado que no evangelho de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Interessante que eu estava num debate e o cara veio com essa conversa. Sabe o que eu acho interessante? O ímpio não acredita na Bíblia e quer usar a Bíblia contra nós. E os crentes não perceberam isso. Eles não creem e querem usar aquilo que eles não creem. Eu disse para um jornalista, primeiro, que é uma vergonha de você querer usar a Bíblia contra mim e você nem crê nela. Foi a primeira pé na canela. Ao segundo, eu disse assim, como você não entende, eu humilho, meu irmão, eu não deixo passar não. Como você não entende nada de Bíblia, foi Jesus que falou, ratificando a criação, que no princípio Deus fez macho e fêmea, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. A única relação sexual e a única união que envolve sexo para Jesus é entre um homem e uma mulher. Onde é que está aqui que Jesus tolera a união de homem com homem e mulher com mulher? Isso aqui é Jesus que está falando. Cala essa tua boca, rapaz. Vai ensinar a bobo, não a mim. Quer me ensinar o quê? Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu no Evangelho de Mateus. E Deus é amor. Mas o Evangelho é falsificado para adaptar o Evangelho ao mundo. Aquilo que Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Agora, o islamismo... não abre mão de nada. Agora preste atenção, escute cuidadosamente. A maioria dos filhos, vou repetir, a maioria dos filhos de muçulmanos vão para a escola e para as universidades e não deixam de ser muçulmanos. Por quê? A maioria dos filhos de muçulmanos vão para as escolas mais devassas do mundo. Estados Unidos, Europa, Canadá. E continuam muçulmanos. Eu vou dar 2 razões para você entender. Sabe por quê? Porque, primeiro, é solidificado, edificado na mente e nas emoções desde criança em casa. Os princípios da sua religião. Segundo, os muçulmanos criam vínculos com outros muçulmanos. Sabe o que eu vejo acontecer na igreja? Papai começa a ser emergente. Mudou de Nova Iguaçu para Barra. Filho não vem mais para a igreja. Os relacionamentos dele e seus amiguinhos são outros. Não criam vínculos geracionais com outros cristãos e pensam que a igreja vai substituir a casa. E por que filhos de crente, com 6 meses na faculdade, se rebela contra pai, se rebela contra Deus, se rebela contra a fé, se rebela contra tudo? Sabe por quê? Porque não está fundamentado aqui. Mente, vontade e sentimentos. Viveu uma vida cristã superficial, nunca viu pai orar, nunca viu mãe orar, nunca viu pai ler a Bíblia, nunca viu mãe ler a Bíblia, vem à igreja de vez em quando, nunca trouxeram para a escola dominical, nunca foram fundamentados, e quando vão enfrentar esse mundo pervertido, não tem base de sustentação, e a fé é solapada.
Que cristianismo é esse que nós estamos praticando, gente? A menina muçulmana vai de burca para a Universidade de Harvard, de Princeton, de Oxford, de Sorbonne na França, vai de burca, pode debochar, pode que zumbar. Isso aqui são fundamentos. E nós, que temos a verdade, que conhecemos a verdade, perdemos nossos filhos para essa sociedade podre, para esses conceitos marxistas que odeiam o evangelho, e o moleque fica revoltado. Eu sei de cada história de arrepiar, de filhos de crentes, totalmente detonados. Os judeus ortodoxos não abrem mão 1 milímetro da Torá do Antigo Testamento. Roupa, comida, casamento entre eles. Não abrem mão. Não sobem na esplanada da mesquita, porque acreditam que aquele lugar, e é verdade, é o lugar do templo dos judeus, e que está profanado, então lá não sobem. Os kardecistas fazem boas obras, sabe por quê? Porque acreditam que fazendo isso vão ter uma melhor reencarnação. E nós? Que cristianismo é esse que estamos vivendo, povo de Deus? Era tão fácil eu pregar uma mensagem de alegria. Citar meia dúzia de texto de motivação, de pensamento positivo, de vitória, de promessa. A mensagem mais fácil que tem para pregar do que uma mensagem doutrinária pesada de questionamento, que você tem que pregar consubstanciado em texto da Bíblia para não ter nenhuma conversa fiada. Isso é filosofia do pastor, isso é argumento teológico dele. Eu não estou citando a Bíblia aqui para dizer que eu sei versículo de cor. Não, meu irmão, é para consubstanciar de que o que eu estou falando é a verdade, é o fundamento do evangelho e do cristianismo, que nós estamos abrindo mão para viver um evangelho religioso, sem graça, sem poder e sem vida. Se você acha que a coisa está apertada, ainda não viram nada. Mas eu sei de cor. É um dado que eu quero dar. Eu botei um papel aqui, mas não tem problema não. Já digo já. Último tópico dessa mensagem. Vamos todos nós nos submeter a um teste. Vamos confrontar o nosso cristianismo com o cristianismo verdadeiro revelado na palavra de Deus. Vamos eu, você, todo mundo que está aqui, vamos nos submeter a um teste. Vamos confrontar o nosso cristianismo com o cristianismo verdadeiro que a palavra de Deus nos revela. Vamos confrontar. Vamos ver. Primeiro, segura aí, meu filho. Se ser discípulo de Cristo é fazer o que Ele manda, por que não obedecemos? Foi Jesus que falou em Marcos 16:15. Prega o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20. Discipule, batize, pregar, discipular e batizar é ordem de Cristo para seus discípulos. Agora pasmem. Durante 30 dias, em toda a DEVEC, 30 dias, apenas para ser motivacional, eu criei uma estratégia. Não precisava, já disse isso aqui em outro culto, nenhum papelzinho desse aqui. Irmão, escolhe uma pessoa
que você tenha relacionamento direto. Pode ser um parente teu, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, colega da escola, alguém que você se relaciona. Uma pessoa, para você orar por ela. Pergunte a ela se tem algum motivo que quer que ore. Se a pessoa disser, não tem motivo, você aceita que eu ore por você, pela sua vida? Ok, se disser, não quero não, ok, passa para outra. Uma pessoa. A instrução. De vez em quando você fala com ela, ou pessoalmente, ou pelo telefone, estou orando por você. De vez em quando. Ei, não quer ir na igreja? Vamos lá. Uma pessoa. Então vamos aos números. Aqui na igreja sede, nós temos aproximadamente 4.800 membros. Aqui. 4.800 membros. Aqui dentro tem 2.416 fichas. Significa que 50% do povo não está nem aí para o que eu falei. Cachorro latiu, gato miou, e o pastor falou é a mesma coisa. Não. Unidade, autoridade. Se não obedece nem a minha autoridade, vai obedecer a autoridade da Bíblia, de Jesus e de Deus? 50%. Eu peguei as 5 regiões do Brasil. Igreja sede de São Paulo, 45%. Igreja sede de Curitiba, 23%. Igreja sede de Brasília, 55%. Igreja sede de Recife, 28%. A média é 50%. 50%? Estou nem aí. Está pensando que está fazendo algum mal a mim? Você está fazendo mal a você. Porque se discípulo de Cristo é obedecer o mestre, e você não quer obedecer, filho, você pode estar dentro da igreja, pode estar dando dízimo e oferta. Você está no caminho da condenação. Agora, eu não vim aqui para constranger ninguém. Então eu vou te dar uma dica, que falei hoje de manhã, eu estou falando agora. Eu não quero que ninguém pegue papelzinho para botar aqui, para dizer, esse aí é um deles aí, ó. Aí, ó. Está nos 50%. Eu não quero constranger ninguém. Mas eu queria dizer para você que se a palavra que eu estou pregando aqui, e se você se quebranta e entende o que o Espírito está te falando, pegue lá na tua casa um pedaço de papel, escreve o nome da pessoa, liga para ela, bota dentro da Bíblia e fala, não precisa mais botar aqui, eu não quero te constranger. Deus não me levantou para constranger crente. Não precisava ter nada disso aqui. Para fazer isso que eu e você somos obrigados a fazer, que é pregar o Evangelho. Mas fiz isso como uma estratégia. Sabe o que é que eu verifico? Quando eu leio o Salmo 78, que vai falar uma geração que não rege o seu coração, uma geração infiel para com Deus, está ouvindo a palavra, Deus está falando, está sendo confrontado culto após culto, mas não estou nem aí, porque tem uma herança religiosa maldita. Porque veio de outra Assembleia de Deus, porque veio de igreja batista, porque veio de movimento neopentecostal, que não está nem aí, desde que você deixa a grana, o dízimo, a oferta, não quer nem saber o que você está fazendo daquela porta para fora, então vem com essa herança maldita de um cristianismo religioso, hipócrita, sem vida, e o pastor fala, e o Espírito fala, e Deus fala pela palavra, e o cara não adianta, eu não vou fazer. Não adianta, eu não vou pregar. Não adianta, eu não vou ligar para ninguém. E sabe por quê? Grande parte não faz isso. Eu dou a resposta, que está em Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Tem vergonha
de falar com amigos, parentes, vizinhos acerca do reino de Deus, tem medo, vergonha, não tem convicção. E se você se envergonha diante dos homens de pregar o evangelho, diz a Bíblia, não sou eu vou me envergonhar dele diante de meu Pai. Sabe o que significa isso? Que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Significa, meu filho, que você continua culpado diante de Deus e não está sendo justificado. Isso é Jesus que falou. Por favor, era muito fácil para mim não pregar essa mensagem, não confrontar você, vim aqui e pregar a mensagem. Eu tenho uma boa escola teológica, a Assembleia de Deus tem uma boa escola teológica de fundamento na Bíblia, e pregar qualquer tema e ficar à mercê disso, mas eu não vou ser chamado a atenção de Deus por omissão, não! E vou dizer mais uma coisa para a igreja, porque eu não quero ser hipócrita nem fariseu. Disse aqui de manhã, não se assuste. Se eu não tivesse convicção que Deus me chamou, se eu não tivesse convicção que Deus me chamou para ser pastor, eu dizia, fica aí, meu irmão, deixa eu cair fora, vai lamber sabão, vai viver a vida cristã que vocês querem, que chega, é muito desgaste emocional, espiritual, de estar batendo na tecla, de estar pregando, de estar criando estratégias para levar o povo a viver o evangelho. Se eu não tivesse convicção que Deus me chamou, desculpa, eu mandava plantar batata e seguir a minha vida. Essa aqui é a verdade, gente. Vamos confrontar o nosso cristianismo. Cristianismo é dependência total de Cristo. João 15:5 diz, eu sou a videira e vós as varas. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, olha que coisa. Se você estiver em mim e eu estiver em você, vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim, nada podeis fazer. Gente tomando decisão fundamental da vida e Jesus não é nem consultado. Já ficou reprovado na primeira? Na segunda também? Terceiro, qual é o maior testemunho do cristianismo? O maior testemunho do cristianismo é o amor, gente. João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que faz você perdoar, é o amor que faz você suportar, é o amor que faz você tolerar, é o amor que faz você ter misericórdia, é o amor que faz você ter compaixão, se colocar no lugar do outro. Briga por qualquer picuinha, fica sem falar com o outro por qualquer bobagem, não vem à igreja porque o diácono não apertou a mão, porque o pastor não olhou direito. Pecador do lado está indo para o inferno, não está nem aí. O amor, minha gente, é o maior testemunho do cristão. Quarto, como é que está? Estou confrontando o meu e o seu cristianismo. Isso aqui é cristianismo verdadeiro. Vida frutífera. Fruto é tudo aquilo que você produz para a glória de Deus e para abençoar outros. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Não é fruto do Espírito, é tudo que eu produzo fruto. João 15:8. E no 16, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Agora, olha o que está dizendo na Bíblia. E tudo quanto pedir ao Pai, Ele vô-lo concedo, nem para receber presta. Porque quando você produz fruto, você pode orar que Deus vai responder a tua oração. Foi Jesus que falou. Quinto lugar, escuta isso aqui. Nossa vida é para glorificar a Deus e não usar Deus para a nossa glória. Nossa vida é para glorificar a Deus e não usar Deus para a nossa glória. Gente usando o evangelho para a sua glória. Pastores, pregadores, cantores. Gente que lidera departamento. Olha João Batista. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,7. Tendo esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 17, 18. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Ô meu irmão, eu estou citando para você, é a palavra de Deus. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a nosso Pai que está nos céus. O que é que você tem realizado para Deus ser glorificado? Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é uma verdade da sua vida? O que você faz é para a glória de Deus ou para a sua glória? Agora eu vou aprofundar mais um pouco. Eu estou confrontando o meu e o seu cristianismo. Vivemos para Cristo e não usarmos Cristo para viver segundo os nossos interesses. Isso é cristianismo. É viver para Cristo e não usar Cristo para os nossos interesses. E aqui para mim o texto que eu vou citar é o texto mais profundo da Bíblia do que significa o viver cristão. Se você quer a síntese do que significa ser um cristão verdadeiro, é o texto que eu vou citar e vou repetir de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem fala é o apóstolo Paulo. Aquele que disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora Paulo vai dizer uma coisa espetacular. O amor de Cristo nos constrange. O que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou. Descer da sua glória para se fazer semelhante aos homens, para nos salvar. Então Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu repito o texto. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é verdade. Você morreu para teus projetos, para teus desejos, para tuas paixões. E você vive para a vontade de Deus, a vontade de Cristo? Como é que está o teu cristianismo? E a última coisa, para confrontar o nosso cristianismo. Qual é a nossa esperança? A esperança é a confiante perseverança no futuro. Qual é a nossa esperança? Aí vai Paulo de novo. É o cara. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estava lutando para comprar uma casa, Deus não permitiu. Não consegui passar no concurso, não comprei o carro que eu queria. O Senhor não curou essa enfermidade. Eu tenho uma notícia para dar para você. Me diz na Bíblia, em que versículo está, que Deus vai fazer tudo o que eu preciso aqui nessa terra. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem te falou que Jesus vai dar tudo o que você precisa aqui nessa terra? Primeira Pedro, capítulo 1,
versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A nossa esperança não está baseada em governo. A nossa esperança não está baseada na empresa, no aumento salarial ou no emprego. A nossa esperança está na eternidade, que Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver doença, não vai haver morte, não vai ter sofrimento, nunca mais vai ter necessidade alguma. A nossa esperança é transcendental, ultrapassa o limite da experiência humana. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que... Olha o que a graça ensina. É uma graça sem graça que essa gente prega por aí. Ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, pia e justamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fala disso, exorta e ninguém te despreze ou repreenda. Olha onde está a nossa esperança. Aguardando a bem-aventurada, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer para os ricos. Em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos e que não ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas. Olha o que está dizendo, meu irmão. Que façam o bem, que enriqueçam de boas obras, que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis e que possam ajuntar tesouros. Olha que isso aqui é muito interessante. Que entesourem para si mesmo um fundamento. Um fundamento para o futuro, para que possam ter direito à vida eterna. Você sabe o que está dizendo? Que se você tem bens e você está preso a ele, e esse é teu fundamento, não é o céu que te espera. Como a Bíblia é textos e contextos para você entender a doutrina, aí você vai ver Paulo dizer em Colossenses 3, 5 e 6, a avareza que é idolatria, pelas tais coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Avareza, a ganância pelas coisas materiais, que é idolatria. Isso é que você adora e que leva para o inferno, porque vem a ira de Deus e não precisa ser rico. E aí você vai entender porque Jesus em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem minar, e onde os ladrões não podem furtar, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o coração. Olha por que Jesus está falando isso. Porque se o teu tesouro estiver nas coisas dessa terra, não vai estar no reino de Deus. Você não está vivendo o cristianismo autêntico. Não é pecado ter um carro, ter uma casa, querer melhorar de vida. Não é isso. É o tesouro. É aquilo que domina o teu ser. É aquilo que é a tua prioridade. Aí Jesus vai dizer em Lucas 12, 15. Acautelai-vos da avareza. Volta a falar de avareza. Porque a riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele possui. Aí Jesus vai falar da parábola do rico insensato, que fica rico, amontou um monte de coisa. Louco, ele escuta uma voz: essa noite pedirão a tua alma. Para quem será o que tens preparado para ela? E Jesus vai terminar essa palavra dizendo: assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Qual é a nossa esperança?
1 Timóteo 6,7 diz que nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Por que você acha que tem crentes que não são dizimistas e não precisa ser rico? Por que você acha que tem crentes que só dão resto, sobra para Deus? Não precisam ser ricos. Porque o tesouro dele está no dinheiro e nos bens dessa terra. Porque tem crente que não é liberal. Porque eles confiam mais no poder das riquezas, das finanças e dos bens, no que do poder de Deus. Essa que é a verdade, gente. Qual é a nossa esperança? Apocalipse capítulo 22, versículo 20, eu vou terminar. Eis que cedo venho. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A qualquer hora a trombeta vai soar, meu irmão. A qualquer hora Jesus vem arrebatar a sua igreja. Você vai subir ou vai ficar? Qual é o cristianismo que você está vivendo? Que vida cristã é essa fora de 4 paredes da igreja? Eu termino dizendo para você o que o Senhor diz no final de cada carta escrita às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O culto vai acabar, daqui a pouco vou celebrar a ceia, e você decide que tipo de cristianismo você quer viver. Farisaico, hipócrita, religioso, cheio de contradições, ou o cristianismo verdadeiro, onde você obedece a Cristo e a sua palavra, onde você vive o evangelho na tua casa, na rua, nas relações sociais, no trabalho ou na escola, onde você não tem vergonha de dar testemunho de Cristo, onde você não tem vergonha de dizer, estou orando por você. E deixa eu dizer uma coisa para você, aqui no encerramento da minha palavra, que você não está entendendo. Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Juízes. E no capítulo 2 do livro de Juízes, está dizendo assim: e foi congregada uma nova geração, que não conhecia o Senhor nem a obra que fizera a Israel, pelo que serviram aos Balaíns e Astarote. Sabe o que está dizendo esse texto? Uma geração que não tinha experiência com Deus. Cada crente aqui, escute, você não tem ideia. Quando eu fiz isso aqui, é para você ter experiência que Deus responde a sua oração. Para você ter experiência de que o Evangelho é poder na sua vida. Porque tem crente que acha que Deus só responde oração de irmão super santo e de irmã profeta super santa ou de pastor, e você está enganado. Quando você tem experiências com Deus, a tua fé é edificada. Você não precisa, eu já falei, vou repetir. Eu estou orando pela esposa de um médico que é dono de 18 hospitais. E quando eu perguntei a ele, por que você quer que eu ore? O cara falou com voz tremendo e de choro: a minha esposa tem uma enfermidade que a medicina não resolve. E aí eu disse para ele, está preocupado com a reputação de Deus? Eu disse para ele, o cara é dono de 18 hospitais, bilionário. Tem os melhores médicos do mundo, que já levou a mulher. Não tem saída. Eu disse para ele, aquilo que a medicina, e ele é médico, e a mãe da esposa é médica. E eu disse para ele, aquilo que a medicina não faz, o Deus que eu creio faz. E eu vou orar para a tua esposa ser curada. Quando alguém compartilha com você uma necessidade, não tenha medo. Você é embaixador do reino na terra. Eu estou com um problema de um filho que está envolvido por drogas. Eu vou orar. Deus vai libertar teu filho. Ah, meu pai está com uma doença incurável. Eu vou orar e Deus vai curar. Você tem que ter a convicção. Não tenha medo. E você vai ver o poder de Deus ser manifesto através da tua vida. A tua fé vai crescer. A tua experiência vai crescer.
o teu balizamento vai estar forte para você ser uma poderosa testemunha de Cristo e viver o Evangelho na sua plenitude. O culto vai acabar. Os 50% que não colocaram aqui, pode continuar como os 50%. Sem orar por ninguém, sem se preocupar por ninguém. A escolha é sua. Só quero te dizer o que Jesus falou em Mateus 6,33. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta as outras coisas da vida. Nós queremos que Ele acrescente sem buscá-lo em primeiro lugar. E se tem uma coisa do reino, é estabelecer o reino de Deus na terra. Estabelecer o reino de Deus onde a gente mora, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente se relaciona. A mensagem vai acabar, mas a decisão está com você. Eu garanto que se você começar a praticar e viver o Evangelho, Deus vai fazer uma revolução na tua vida e na tua casa. No teu emprego e nos teus negócios. Eu garanto. Porque Deus tem compromisso com essa palavra. Não é porque eu estou pregando. É porque Ele tem compromisso. E Jesus declarou em Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.